Reba McEntire. Neste vídeo, vamos explorar a notável jornada de Reba McEntire, compartilhando raras percepções sobre sua vida, carreira e o trágico evento que quase acabou com tudo. Reba McEntire é uma das mulheres mais bem-sucedidas da história do entretenimento. No entanto, seu caminho para a fama foi repleto de desafios, trabalho duro e desgostos inimagináveis. O que exatamente aconteceu ao longo do caminho? Vamos descobrir a história completa da rainha da country. E enquanto isso, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma nova história não contada sobre estrelas de Hollywood. Aperte o botão de curtir e ative o sininho de notificações. Em 28 de março de 1955, em McAlester, Oklahoma, Reba Nell McEntire nasceu de Clark Vincent McEntire e Jacqueline Jackie Smith McEntire. Ela foi criada em um rancho em Chockie, Oklahoma, ao lado de seus 3 irmãos, Alice, Susie e Paige. O rancho McEntire era mais do que apenas um lar, era um campo de treinamento para a resiliência e ética de trabalho que definiriam a carreira de Reba. Enquanto seu pai e avô estavam profundamente enraizados na vida de rancho e na cultura do rodeio, sua mãe alimentava sonhos não realizados de se tornar uma estrela da música country. Jacqueline teve que deixar de lado suas aspirações musicais para se tornar professora, bibliotecária e secretária. Embora nunca tenha alcançado seus próprios sonhos de fama, Jackie desempenhou um papel crucial para garantir que sua filha o fizesse. A infância de Reba foi mais difícil do que a maioria. Além da escola, esperava-se que ela contribuísse significativamente para a operação de gado da família, castrando touros, administrando remédio para vermes, vacinando gado e ajudando com tarefas intermináveis do rancho. Essas experiências incutiram em Reba jovem uma resistência e determinação que se mostrariam inestimáveis ao longo de sua carreira. Apesar da resiliência e maturidade de Reba, que estavam além de seus anos, ela ainda era uma criança que precisava desesperadamente de amor e afeto de ambos os pais. Enquanto sua mãe estava emocionalmente presente e apoiadora, seu pai lutava profundamente para expressar seus sentimentos. Clark McEntire era um homem do rodeio, um campeão em laçar bois que seguiu os passos de seu próprio pai. Mas sua dedicação ao rodeio teve um custo. Nas palavras de Reba, a dor dessa distância emocional era aguda. Eu costumava lamentar que papai nunca nos disse que nos amava. Aparentemente, ele amava o rodeio mais do que amava seus próprios filhos. Essa falta de afeto verbal criou uma ferida que Reba carregou por anos, um anseio pela aprovação e amor de seu pai que parecia sempre fora de alcance. No entanto, essa mesma paixão pelo rodeio, o que parecia criar distância entre Clark e seus filhos, se tornaria inadvertidamente a ponte para o despertar musical de Reba. O avô de Reba, John McEntire, foi um campeão de laçar bois altamente realizado e Clark seguiu seus passos, tornando-se um campeão mundial em laçar bois. Durante longas viagens de carro para eventos de rodeio, Jacqueline McEntire ensinou Reba e seus irmãos a cantar, revelando rapidamente seu talento genuíno. À medida que a voz de Reba se desenvolvia, ela começou a se apresentar em eventos escolares, rapidamente se tornando uma celebridade local. Reconhecendo seu talento coletivo, Reba e seus irmãos formaram um trio chamado The Singing McEntires. Reba também se destacou como atleta, jogando basquete, correndo e treinando como corredora de barris. Uma das músicas mais populares de The Singing McEntires foi The Ballad of John McEntire, uma homenagem ao seu lendário avô. Ela se tornou tão popular que uma pequena gravadora local a distribuiu, dando aos jovens artistas seu primeiro gosto de ter um disco real. Depois de se renomearem como Kiowa High School Cowboy Band, eles se apresentaram em bares, salões de dança e honky-tonks perto de Oklahoma City. Para Reba, esse período foi um estágio para a superestrela, ensinando-lhe a resistência e disciplina necessárias para turnês. Após se formar no ensino médio em 1973, Reba se matriculou na Southeastern Oklahoma State University, em Durant. Enquanto estava lá, ela buscou um diploma que parecia prático e alcançável: educação infantil com uma especialização em música. Seu plano, como o de muitos jovens de famílias de classe trabalhadora, era ter uma carreira estável para se apoiar. Ela se formou na faculdade em 1976 com seu diploma de ensino em mãos. Mas, em vez de imediatamente seguir uma carreira de professora, continuou a ajudar sua família com um negócio de pecuária.
O rancho estava enfrentando dificuldades financeiras e cada membro da família precisava contribuir. Reba trabalhou com o gado, manteve cercas e realizou todas as mesmas tarefas extenuantes que havia feito quando criança. Ter sido fácil para Reba se acomodar nessa vida, tornar-se professora, talvez cantar em eventos locais nos fins de semana e deixar seus sonhos maiores se desvanecerem em uma obscuridade confortável. Muitas pessoas talentosas fazem exatamente essa escolha, optando pela segurança em vez da incerta busca pelo sucesso artístico. Mas o destino e seu pai tinham outros planos. Apesar de sua distância emocional, Clark McEntire sempre esteve ciente do talento excepcional de sua filha. Em 1974, ele viu uma oportunidade que poderia mudar tudo. O National Finals Rodeo estava chegando a Oklahoma City e Clark incentivou Reba a cantar The Star Spangled Banner no evento. Esse foi um momento significativo para pai e filha. Para Clark, talvez fosse sua maneira de finalmente mostrar apoio e acreditar nas habilidades de Reba, uma forma de amor que ele poderia expressar através da ação em vez de palavras. Para Reba, era uma chance de se apresentar em um dos maiores palcos que ela já havia encontrado. O amigo da família, Clem McSpadden, um conhecido locutor de rodeio, ajudou a arranjar para Reba conseguir o trabalho. Em 2 de dezembro de 1974, ela subiu ao microfone e fez uma apresentação que mudaria sua vida para sempre. Na plateia naquele dia estava Red Steagall, um artista e compositor de música country estabelecido. Steagall ficou imediatamente impressionado com a voz de Reba, sua potência, clareza e ressonância emocional. Aqui estava alguém com qualidade de estrela genuína, se apresentando em um rodeio em Oklahoma. Jacqueline McEntire, sempre a mãe estratégica que nunca parou de sonhar com o sucesso musical, reconheceu a oportunidade imediatamente. Naquela mesma semana, ela arranjou para seus filhos se encontrarem com Steagall em uma festa de hotel. Foi um movimento ousado, abordar um artista de gravação bem-sucedido e essencialmente pedir sua ajuda, mas Jacqueline estava esperando por um momento como esse há anos. Na festa, Reba apresentou Joshua de Dolly Parton para Steagall. A música não apenas destacou seu alcance vocal, mas também sua capacidade de interpretar e entregar material emocionalmente complexo. Quando ela terminou, Jacqueline fez sua proposta. Steagall poderia usar suas conexões na indústria da música para ajudar seus filhos a conseguir um contrato de gravação? Steagall, repentinamente colocado na berlinda por essa mãe determinada e seus filhos talentosos, não fez promessas naquela noite. Ele precisava de tempo para pensar, para considerar o que poderia realisticamente fazer e para fazer algumas ligações. Não foi até que Steagall retornou a Nashville que ele contatou Jacqueline. A notícia foi ao mesmo tempo encorajadora e decepcionante. Ele não poderia ajudar todas as crianças McEntire a entrar na indústria da música, mas acreditava que poderia fazer algo especificamente por Reba. Ela tinha aquela qualidade indefinível, aquele aura especial, que separava estrelas de meros artistas talentosos. Para Reba, isso deveria ter sido um momento de pura alegria. Tudo pelo que ela havia trabalhado, todos aqueles anos cantando no carro, se apresentando na escola, tocando em pequenos locais, tudo estava levando a essa oportunidade. Uma chance real de ir a Nashville, de trabalhar com profissionais da indústria, de potencialmente se tornar uma artista de gravação. Mas em vez de alegria, Reba sentiu um medo avassalador. A realidade de deixar Oklahoma, de entrar no desconhecido mundo da música profissional, de potencialmente falhar diante de todos que acreditaram nela, tudo isso desabou sobre Reba de uma vez. Este era seu sonho, mas também era aterrorizante. E se ela não fosse boa o suficiente? E se ela fizesse papel de tola? E se ela decepcionasse a todos? Sentindo a crise de confiança de sua filha, Jacqueline disse a Reba algo crucial. Não precisamos ir a Nashville se você não quiser. Ela estava dando a Reba uma saída, uma chance de escolher o caminho seguro sem julgamento. Mas então, Jacqueline acrescentou algo mais, algo que assombraria e inspiraria Reba em igual medida. Estou vivendo todos os meus sonhos através de você. Naquele momento, Reba entendeu o peso do que estava em jogo. Não se tratava mais apenas de seus próprios sonhos, era sobre honrar os sacrifícios de sua mãe, sobre levar adiante as aspirações que Jacqueline foi forçada a abandonar, sobre provar que os anos de viagens de carro, aulas de canto e encorajamento significaram algo. Essa realização deu a Reba a coragem que ela precisava.
Ela iria para Nashville, ela iria arriscar. Ela enfrentaria seus medos e perseguiria o sonho, não apenas por si mesma, mas por sua mãe. E assim começou a lenda de Reba McEntire. Em 1975, Reba assinou com a Mercury Records. Seu primeiro single, I Don't Want to Be a One Night Stand, 1976, recebeu uma exibição moderada, mas não alcançou posições significativas nas paradas. O que se seguiu foram quase 10 anos de frustração e progresso incremental. O problema era que a Mercury Records estava tentando moldá-la em algo que ela não era, um som mais pop country que suavizava sua autenticidade de Oklahoma. Durante esses anos, Reba enfrentou constantes rejeições e dúvidas, mas a vida no rancho a ensinou a ser resistente e persistente. Em 1983, Reba exigiu controle criativo de sua gravadora, uma jogada ousada para uma mulher na música country. Seu álbum de 1984, My Kind of Country, apresentava sons tradicionais de country e sua voz se soltou de forma autêntica. O single principal, How Blue, alcançou o número 1. Após anos de luta, Reba McEntire finalmente se tornou uma artista de sucesso. Ela tinha 29 anos. Uma vez que Reba rompeu barreiras, não havia como detê-la. Whoever's in New England, 1986, lhe rendeu seu primeiro Grammy Award. Reba, 1988, se tornou multiplatina. Rumor Has It, 1990, produziu 4 singles número 1. Em 1991, ela se tornou uma das maiores estrelas da música country. Mas o sucesso trouxe novos desafios. Viajar de ônibus estava se tornando impraticável. Então, Reba e sua equipe começaram a usar jatos particulares, uma decisão de negócios prática que levaria ao evento mais devastador de sua vida. No início de 1991, a carreira de Reba estava no auge. Ela estava programada para uma extensa turnê com paradas por todo o país. O itinerário para meados de março incluía apresentações em San Diego, Califórnia, seguidas de shows em Fort Wayne, Indiana. Em 15 de março de 1991, Reba se apresentou em um evento privado da IBM em San Diego. Era um show corporativo, lucrativo, mas não particularmente glamuroso. A apresentação foi bem, e depois a equipe se preparou para a próxima etapa da turnê. A logística da viagem foi planejada cuidadosamente. O grupo de turnê de Reba se dividiria em 3 aeronaves. 2 aviões partiriam de San Diego após a meia-noite de 16 de março, com destino a Fort Wayne, Indiana, onde o próximo concerto estava agendado. Esses aviões transportariam a maior parte da banda e da equipe de apoio de Reba. Reba, ela mesma, junto com seu marido e gerente Narvel Blackstock e sua estilista Sandy Spica, permaneceriam em San Diego durante a noite e voariam no dia seguinte em um 3º avião. Era um arranjo rotineiro, o tipo de divisão de viagem que artistas em turnê fazem o tempo todo com base nas necessidades de agendamento e logística. Ninguém pensou nada a respeito. Pouco depois da meia-noite, o primeiro avião decolou do aeroporto municipal Brownfield, em San Diego. A bordo estavam 10 pessoas, 8 membros da banda de Reba e 2 pilotos. O segundo avião seguiu logo depois com o restante da equipe. Às 1h45 da manhã de 16 de março de 1991, o primeiro avião colidiu com o lado da montanha Otay, cerca de 10 milhas a leste do Brownfield. O impacto foi catastrófico. Todas as 10 pessoas a bordo morreram instantaneamente. Os 8 membros da banda que morreram foram Chris Austin, guitarra, Kirk Capello, teclados, Joey Cigainero, sintetizador e saxofone, Paula K. Evans, teclados, Jim Hammond, guitarra, Terry Jackson, baixo, Tony Saputo, bateria, Michael Thomas, guitarra. Os 2 pilotos foram Donald Holmes, piloto, Chris Hollinger, copiloto. Várias horas depois, enquanto Reba e Narvel dormiam em seu quarto de hotel em San Diego, foram acordados por Roger Woolsey, o piloto do segundo avião. Ele teve que entregar uma notícia que ninguém deveria ter que ouvir. Um dos aviões havia caído. Todos a bordo estavam mortos. As consequências imediatas foram um borrão de choque, luto e uma responsabilidade esmagadora. Reba acabara de perder 8 membros de sua banda, pessoas com quem trabalhou de perto, pessoas que se tornaram como família, pessoas com quem compartilhou palcos, ônibus, hotéis e incontáveis horas de sua vida. Mas ela não teve o luxo do luto privado.
Como a estrela, como o nome no letreiro, como a pessoa que o público associava à turnê, Reba foi imediatamente lançada ao centro das atenções da mídia. Ela teve que fazer declarações públicas enquanto ainda processava a enormidade do que havia acontecido. Ela teve que confortar famílias enlutadas enquanto lidava com sua própria devastação. Ela teve que ser forte para todos os outros quando ela mesma estava despedaçada. E então, havia o pensamento inevitável e assombroso. Isso poderia ter sido ela. Se os arranjos de viagem tivessem sido um pouco diferentes, se ela estivesse naquele primeiro avião em vez de ficar para trás, ela também teria morrido. Sua carreira, sua vida, tudo, desaparecido em um instante ao lado de uma montanha. Essa realização, essa terrível proximidade com a morte, adicionou outra camada de trauma a uma situação já insuportável. Nos dias e semanas que se seguiram, o Conselho Nacional de Segurança no Transporte conduziu uma investigação minuciosa sobre a causa do acidente. As descobertas foram sóbrias. A determinação oficial foi que o acidente resultou de erro do piloto e planejamento inadequado do piloto. Os pilotos não conseguiram levar em conta adequadamente o terreno sobre o qual estavam voando, particularmente a presença da montanha Otay. O avião estava voando muito baixo dada a topografia, e quando os pilotos perceberam seu erro, já era tarde demais para corrigir a rota. O avião atingiu a encosta da montanha em alta velocidade. O impacto causou danos estruturais catastróficos. Não houve tempo para pedir ajuda, nenhuma chance para os passageiros se prepararem, nenhuma possibilidade de sobrevivência. Para Reba, essa informação foi tanto esclarecedora quanto agonizante. Isso significava que as mortes poderiam ter sido evitadas, que com um planejamento adequado e uma navegação mais cuidadosa, todos teriam chegado em segurança a Fort Wayne. Mas também significava que não havia ninguém a quem responsabilizar. Os pilotos que cometeram os erros fatais morreram no acidente junto com todos os outros. Reba imediatamente cancelou o restante de sua turnê e retornou a Nashville. A atenção da mídia gradualmente diminuiu, finalmente dando a ela espaço para lamentar adequadamente. Mas o peso da culpa do sobrevivente era esmagador. Por que ela ficou para trás em San Diego? Porque os membros de sua banda estavam naquele avião e não ela. Se ela tivesse insistido para que todos esperassem e voassem juntos no dia seguinte, eles ainda estariam vivos? Essas perguntas não tinham boas respostas, mas atormentavam Reba mesmo assim. Em entrevistas anos depois, ela descreveria esse período como o mais sombrio de sua vida. O luto era avassalador, a culpa era debilitante, e a questão de se ela poderia ou deveria continuar sua carreira parecia impossível de responder. Como ela poderia subir ao palco e se apresentar quando sua banda estava morta? Como ela poderia encontrar alegria na música quando isso levou a essa tragédia? Como ela poderia enfrentar o público sabendo que seu sucesso, as exigências de sua carreira, criaram as circunstâncias que levaram ao acidente? A recuperação de Reba foi ajudada pelo incrível sistema de apoio ao seu redor. Seu marido Narvel era uma presença constante, ajudando-a a navegar tanto o trauma emocional quanto os desafios práticos de reconstruir sua carreira. Sua família se uniu a ela, fornecendo o amor incondicional que ela precisava. Colegas estrelas da música country também se mobilizaram. Dolly Parton, uma lenda que Reba admirava há muito tempo, entrou em contato com apoio e encorajamento. Vince Gill, conhecido por sua natureza compassiva e talento musical, ofereceu ajuda a Reba para montar uma nova banda quando ela estivesse pronta. Esses gestos de apoio de seus colegas na comunidade musical significaram tudo para Reba. Eles a lembraram de que ela não estava sozinha, que a família da música country entendia a perda e a ajudaria a carregar esse fardo. Mas, em última análise, o passo mais importante em direção à recuperação teria que vir da própria Reba. Em 1991, apenas meses após a tragédia, Reba voltou ao estúdio para gravar o que se tornaria seu 16º álbum de estúdio. Ela o intitulou For My Broken Heart e o dedicou à memória dos membros da banda que haviam morrido. O álbum foi uma explosão emocional de luto, perda e a luta para encontrar significado na tragédia. A maioria das músicas lidava com coração partido e tristeza em várias formas. As performances de Reba eram cruas e dolorosamente honestas. Você podia ouvir a dor em cada nota. O single principal, For My Broken Heart, era uma balada devastadora sobre perda e saudade. Outras faixas como Is There Life Out There
que na verdade havia sido gravada antes do acidente, mas ganhou um novo significado depois dele, lidavam com a busca por propósito e significado além das circunstâncias imediatas. Gravar o álbum foi terapêutico para Reba. Deu a ela uma maneira de canalizar sua dor em algo criativo, para honrar aqueles que ela havia perdido criando algo belo e significativo. O ato de cantar sobre a dor a ajudou a começar a processar e curar-se dela. Quando For My Broken Heart foi lançado em outubro de 1991, a resposta do público foi avassaladora. O álbum estreou alto nas paradas country e eventualmente também cruzou para as paradas pop, alcançando o número 13 na Billboard 200, o álbum de Reba com a melhor posição até aquele momento. Os críticos elogiaram o álbum por sua honestidade emocional e pelas poderosas performances vocais de Reba. Os fãs se conectaram profundamente com o material, percebendo a dor real por trás das performances e respondendo com empatia e apoio. O álbum eventualmente vendeu mais de 4 milhões de cópias apenas nos Estados Unidos, tornando-se o álbum mais vendido de Reba até aquele momento. Ele lhe rendeu várias indicações a prêmios e solidificou seu status não apenas como um sucesso comercial, mas como uma artista séria, capaz de transformar tragédias pessoais em arte significativa. Mais importante, o sucesso do álbum deu a Reba uma razão para continuar. A resposta avassaladora dos fãs mostrou a ela que sua música importava para as pessoas, que ela tinha o poder de ajudar os outros a processar sua própria dor e tristeza ao compartilhar a dela. Essa realização se tornou uma força motriz em sua decisão de continuar sua carreira. Com uma nova banda formada e seu álbum alcançando sucesso comercial e crítico, Reba começou a se reconstruir lentamente. Ela voltou ao palco, embora cada apresentação a lembrasse daqueles que havia perdido. Ela implementou novos protocolos de segurança, mas não deixou o medo paralisá-la, entendendo que conectar-se com o público era crucial para sua arte e cura. Ao longo da década de 1990 e 2000, a carreira de Reba continuou a florescer com álbuns de sucesso, dezenas de singles número 1 e inúmeros prêmios, incluindo vários Grammys. Em 2001, ela lançou sua sitcom de televisão Reba, que durou 6 temporadas, provando que seus talentos se estendiam além do canto. O show a apresentou a novos públicos que então descobriram sua música. Reba também se provou uma empresária astuta, lançando sua própria gravadora, Starstruck Entertainment, uma linha de roupas de sucesso através da Dillard's e vários outros empreendimentos. Isso garantiu que ela nunca estivesse à mercê de gravadoras ou produtores. Em 2025, Reba McEntire vendeu mais de 75 milhões de discos em todo o mundo, tornando-se uma das artistas musicais mais vendidas de todos os tempos. Ela alcançou um sucesso sem precedentes na música country, ganhando o título de A Rainha da Country. Mas seu impacto se estende muito além de números de vendas e posições nas paradas. Reba abriu caminho para que artistas femininas na música country tivessem controle criativo sobre suas carreiras. Sua insistência na autenticidade artística e sua recusa em ser moldada em algo que não era, serviram de exemplo para gerações de mulheres na indústria. Ela foi induzida ao Country Music Hall of Fame, ao Grand Ole Opry, e recebeu as honras do Centro Kennedy, um dos mais altos prêmios culturais nos Estados Unidos. Reba se casou com Charlie Battles em 1976, divorciando-se em 1987. Ela se casou com seu empresário, Narvel Blackstock, em 1989 e tiveram um filho, Shelby, em 1990. Eles se divorciaram em 2015 após 26 anos de casamento. Apesar dos desafios pessoais, Reba permaneceu resiliente, utilizando experiências difíceis para informar sua arte. Ao se aproximar dos 70 anos, Reba não mostra sinais de desaceleração. Ela continua a lançar música, fazer turnês e assumir papéis de atuação. Com um patrimônio líquido estimado em mais de 95 milhões de dólares, ela alcançou um sucesso financeiro extraordinário. Mas seu legado é definido por sua resiliência, autenticidade e compromisso inabalável com seu ofício. A história de Reba McEntire é uma de talento extraordinário encontrando determinação extraordinária. Desde uma infância de trabalho duro em um rancho em Oklahoma até se tornar a rainha da country, desde enfrentar rejeição por quase uma década até alcançar um sucesso sem precedentes, desde sobreviver a uma tragédia que poderia ter encerrado sua carreira até transformar essa dor em seu trabalho mais poderoso,
O percurso de Reba é um dos mais cativantes da história do entretenimento. O acidente de avião de 1991 que matou 8 membros de sua banda foi um momento definidor. Poderia ter acabado com tudo. Em vez disso, tornou-se um testemunho de sua força e seu compromisso em honrar aqueles que perdeu, continuando a criar e se apresentar. Hoje, Reba McEntire se destaca não apenas como uma das artistas mais bem-sucedidas da história da música country, mas como uma inspiração para qualquer um que tenha enfrentado obstáculos aparentemente intransponíveis. Sua história nos ensina que o sucesso raramente é imediato, e a persistência muitas vezes importa mais do que o talento, e que é possível sobreviver a perdas devastadoras e encontrar um caminho a seguir. Ela será para sempre a rainha da country, porque ela incorpora a resiliência, autenticidade e honestidade emocional, que são a alma da própria música country. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, fique comigo. Inscreva-se no canal, clique no botão de curtir e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo sobre estrelas de Hollywood. Vejo você no próximo.